O rugido rasgou o ar seco segundos antes do sangue escorrer pela perna da menina. A jaguatirica pulou do capim alto com os dentes à mostra, faminta, enlouquecida. As gêmeas gritaram ao mesmo tempo, um som agudo, desesperado, abafado pelo estouro dos galhos. Foi então que ele apareceu, um homem negro, fardado, com o rosto suado e o olhar firme. Não disse uma palavra, apenas avançou. A poeira subiu com seus passos. Ele se jogou entre a fera e as meninas, abrindo os braços como um escudo humano. O olhar da jaguatirica cravou no dele, raiva contra coragem, fome contra pulso firme. As meninas caíram no chão, uma delas com a perna arranhada. Sangue, lágrimas, silêncio mortal. Ele ficou, parado, respirando fundo, sem piscar. Porque naquele momento, naquele pedaço esquecido de terra vermelha, tudo podia acabar em segundos. E ninguém ali sabia seu nome. Nem sabiam que aquele homem não era um intruso. Era o capitão Elias. E ele estava ali para proteger. Mesmo quando ninguém esperava que ele fosse o herói. O que veio depois, ninguém soube explicar direito. Só viram o vulto da jaguatirica recuando por instinto, surpresa com a ousadia daquele corpo que não se movia. O capitão Elias, porém, sabia exatamente o que fazia. Ele cresceu ali, naquele mesmo cerrado seco, onde bicho e homem se medem pelo silêncio. Sabia que quando a jaguatirica hesita, é por frações de segundo. E foi nessa fresta que ele agiu. Sem afastar os olhos do animal, Elias deu um passo à frente, um só, o suficiente para demonstrar domínio, para que ela sentisse, e sentiu, que ele não era presa. A jaguatirica rosnou, inclinou o dorso e exibiu os dentes ainda cobertos com o sangue do arranhão que deixara na perna da menina mais nova. Mas ele não piscou. As gêmeas, imóveis atrás dele, mal conseguiam respirar. Uma delas tremia tanto que mal segurava a própria irmã. Os olhos esbugalhados, o rosto manchado de terra, lágrimas e medo. O sangue escorrendo devagar até a meia branca, que já estava vermelha de um lado. Tá tudo bem, vai passar. Respira devagar, disse Elias, sem virar o rosto, a voz baixa, firme como rocha. Vocês estão comigo. A jaguatirica ainda hesitava. Sabia que aquelas presas estavam mais fáceis atrás dele. Sabia que podia se lançar. Mas algo na firmeza de Elias a fez parar. Um gesto errado, um movimento em falso e seria morte. Ou das meninas, ou dele, ou de todos. Foi então que um barulho mais distante quebrou a tensão. O barulho seco de pneus girando na areia. Era a caminhonete da fazenda. Alguém enfim notou o sumiço das filhas do senhor Arlindo e correu atrás. A jaguatirica ouviu. Farejou. Sabia quando a vantagem estava se perdendo. Um estalo na mata e ela se virou, sumindo como um raio de volta ao mato. Só então Elias abaixou os braços. Não era hora de alívio. Correu até a menina ferida, se ajoelhou com cuidado. Tirou o cinto da própria farda e amarrou acima do ferimento sem apertar demais. Depois rasgou parte da manga da camisa e pressionou o corte. Ela chorava sem conseguir formar palavras. A irmã estava muda, colada nela, os olhos arregalados e a boca seca. Meu nome é Elias. Eu sou o capitão do 6º Batalhão. Tá tudo bem agora. Eu tô com vocês. Vai dar tudo certo. O carro parou alguns metros depois, soltando poeira para todo lado. Um motorista, branco, gordo, camisa social aberta no peito, desceu correndo aos berros. Quem é você? O que você tá fazendo com as meninas? Elias não respondeu. Continuou ajoelhado, focado no curativo improvisado. O homem se aproximou, exaltado. Ei, eu tô falando com você, desgraçado! A voz alta assustou ainda mais as meninas, que se encolheram. Elias levantou a cabeça devagar. Olhou nos olhos do homem. Um olhar sóbrio, firme, carregado de algo que aquele fazendeiro não conseguia entender. Talvez autoridade, talvez fúria contida. Sou o capitão Elias dos Santos. Salvei as filhas do senhor Arlindo de uma jaguatirica.
Uma delas está ferida. Preciso que o senhor me ajude a levá-las com urgência. O homem arregalou os olhos, sem saber como reagir. Procurou algum sinal de mentira, alguma razão para continuar gritando. Mas algo no tom de voz de Elias o desarmou. Jaguatirica. Veio do mato. Ia atacar as duas. Cheguei a tempo. Agora me ajuda ou sai da frente. O tom não permitia réplica. Em silêncio, o homem abriu a porta da caminhonete. Elias carregou a menina nos braços. A outra veio colada nele. Entraram. O carro arrancou sem que mais uma palavra fosse dita. Durante o trajeto até o hospital da cidade, o fazendeiro olhava Elias pelo retrovisor com uma mistura de desconfiança e vergonha. Tentava entender. Aquela imagem, um homem negro, de farda suja de sangue, segurando a filha dele com cuidado, enquanto ela sussurrava um "obrigada", quase imperceptível. Bagunçava tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo. No hospital, os médicos atenderam a menina rapidamente. O corte não era profundo, mas precisava de pontos. Elias ficou do lado de fora da sala, mãos sujas, suor escorrendo pelas têmporas. Não pediu água. Não sentou, só ficou ali. Minutos depois, o empresário Arlindo chegou, terno de linho bege, celular no ouvido, 2 seguranças atrás. Quando viu as filhas vivas, uma delas machucada, correu até elas e chorou. Beijou as duas. Depois se virou e viu Elias. O segurança deu um passo à frente, mas Arlindo ergueu a mão. "Foi ele?" perguntou. As filhas assentiram. A menor, mesmo com a perna enfaixada, falou com dificuldade. Ele salvou a gente, papai." Arlindo engoliu seco. Caminhou até Elias. Eu não sei como te agradecer. De verdade, não sei nem seu nome. Capitão Elias, 6º BPM de Jataí. Estava a serviço em ronda florestal. Vi rastros estranhos. Segui. Encontrei elas no momento do ataque." Arlindo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois estendeu a mão. Elias apertou, um aperto firme, de igual para igual. Mas dentro de Arlindo algo estremecia. Nunca imaginou que no dia em que sua filha quase morresse, quem estaria entre ela e a morte seria um homem como aquele. Negro, fardado, sozinho. Não um segurança particular. Não um caçador contratado, um capitão desconhecido que entrou mudo e salvou sua família sem pedir nada em troca. 2 dias depois, a história estava nos jornais locais. "Capitão evita tragédia em fazenda de empresário", dizia a manchete. Mas ninguém sabia dos detalhes. Ninguém soube do grito, do sangue, do preconceito no olhar do motorista, do silêncio de Elias. E ele não contou. Não quis os holofotes. Na delegacia, registrou apenas o ocorrido. Intervenção preventiva durante patrulha. 2 menores salvas de ataque animal. Nenhuma menção à forma como foi recebido. Nenhuma palavra sobre os olhares de dúvida. Nem sobre o calor sufocante da dúvida racial que paira até mesmo quando se salva uma vida. Mas as meninas lembravam. E continuariam lembrando. Porque quando o mundo desabou ao redor delas, quando o chão virou pó e o mato virou ameaça, quem ficou de pé foi ele. O homem que ninguém esperava que fosse o herói. 3 dias depois, Elias voltou à patrulha normal. Nenhuma medalha, nenhum discurso. O rádio chiava notícias de sempre. Cercas arrombadas, gado extraviado, ruídos suspeitos no mato. Para ele, tudo seguia como antes. O mundo da farda é assim. Você faz o que tem que ser feito e volta à linha. Mas a história não morreu ali. Na escola particular de Goiânia, onde as gêmeas estudavam, o caso virou tema de corredor. A professora de História pediu que cada aluno escrevesse sobre um herói da vida real. Uma das meninas, Laura, escreveu 2 páginas sobre o capitão Elias, que ficou parado na frente de uma jaguatirica para me salvar sem nem saber meu nome. O texto chegou às mãos da coordenadora, depois da diretora, e, por fim, ao gabinete de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. Mas Elias só soube disso quando uma repórter apareceu na porta do batalhão. "Capitão Elias,
Sou Beatriz, do Jornal da Cidade. Podemos conversar? Ele não queria. Não gostava de entrevista. Nunca confiou em câmera. Não tenho nada a declarar. Mas as meninas contaram que o senhor salvou a vida delas. Uma delas escreveu sobre isso. Já viu a carta? Ela tirou um papel dobrado da bolsa e entregou. Elias leu em silêncio. A letra tremida, os erros de gramática, mas tudo estava ali. O medo, a dor, a figura dele como barreira viva entre a morte e a esperança. Ele respirou fundo. Não queria exposição, mas havia algo naquele papel que o desconcertava. Não era o orgulho, era o peso. O peso de saber que, mesmo com tudo o que fez, o primeiro olhar que recebeu naquela fazenda foi de ameaça e que, se estivesse com a camisa suja ou um corte no rosto, talvez nem tivesse tido tempo de falar seu nome. Não quero foto, nem vídeo. Se quiser escrever, escreva, mas não me peça pose. Beatriz sorriu. Justo. Posso te acompanhar na patrulha de hoje? Elias hesitou, mas algo dentro dele, talvez um senso de dever que vai além da farda, disse sim. Naquele dia, Beatriz viu o que ninguém costuma ver. A estrada esburacada onde Elias passava diariamente, a ponte que vivia prestes a cair, as casas de barro onde os moradores o chamavam pelo nome e ofereciam café, crianças que o abraçavam, senhoras que choravam falando dos netos presos injustamente, e, acima de tudo, viu como ele era respeitado e como, ainda assim, era olhado com desconfiança fora dali. No fim do dia, Elias parou a viatura diante de um campo aberto e disse: "Não é todo dia que tem jaguatirica, mas todo dia tem medo." Beatriz anotou. No dia seguinte, o jornal saiu com uma matéria de capa. O homem que enfrentou a fera e o preconceito. Não havia foto dele, como ele pediu, só um desenho das palavras da menina, uma silhueta em preto sobre o fundo vermelho da mata. A repercussão foi imediata. Rádios queriam entrevista, programas de TV ligavam sem parar. Influenciadores publicavam stories dizendo que heróis de verdade não usam capa, usam farda e coragem. E a elite rural, desconcertada, começou a reagir. Alguns diziam que a história era exagero, que jaguatiricas não atacam humanos, que era invenção de jornalista. Outros mais ardilosos questionavam: e se fosse ao contrário? E se fosse um homem branco com duas meninas negras? Iriam chamar de herói também? Elias não respondeu. Não dava entrevistas. Voltou à patrulha. Mas a história já tinha escapado do controle. E com ela vieram os convites, medalhas, homenagens, discursos. O governador anunciou que queria condecorá-lo publicamente, um evento no Palácio das Esmeraldas, tapete vermelho, transmissão ao vivo. Elias recusou 3 vezes. Na quarta, aceitaram que ele fosse com a farda de sempre, sem discursos, sem pose. No dia da cerimônia, entrou sozinho no salão. Olhos o seguiam, alguns de admiração, outros de incômodo. No centro, o governador estendeu a medalha. Ao lado dele, o empresário Arlindo e as 2 filhas. É com honra que reconhecemos o ato de bravura do capitão Elias dos Santos, que salvou 2 vidas com coragem e sangue frio. O salão aplaudiu. As gêmeas sorriram. Arlindo tentou disfarçar o desconforto. Pela primeira vez na vida, estava sendo visto ao lado de um homem que, em outro contexto, talvez nem fosse autorizado a entrar naquele lugar. Depois da cerimônia, enquanto as câmeras se voltavam para os políticos, Elias caminhou para a saída. As meninas vieram atrás. A menor, com a perna ainda enfaixada, segurou sua mão. "Você foi o nosso super-herói, sabia?" Ele se abaixou e sorriu. "Não sou super nada, menina. Só estava no lugar certo, na hora certa." Ela olhou para ele com a inocência de quem ainda não entende como o mundo trata certos corpos. "Mas você ficou entre a gente e a fera." Elias não respondeu. Porque, no fundo, sabia que aquela jaguatirica era só uma parte da história.
A outra, mais perigosa, não tinha pelos nem garras, mas se escondia nos olhares, nas palavras sussurradas, nos julgamentos automáticos. Naquela noite, voltou para casa sem ligar a TV. Não leu os comentários, não viu os vídeos. Sentou no alpendre de madeira e ficou olhando o céu. Lembrou da mãe dizendo que homem preto tem que ser 2 vezes mais calmo para sobreviver. Mas naquela tarde no mato, ele não foi calmo. Foi rápido, foi firme e foi herói, mesmo quando duvidaram que ele fosse. A jaguatirica tinha ido embora, mas ele sabia. O próximo ataque podia vir de outro lugar, de outro olhar, de outra rua, e ele precisava estar pronto, porque salvar vidas nunca foi o problema. O problema era provar todos os dias que a dele também valia alguma coisa. Na semana seguinte à condecoração, a cidade parecia dividida. De um lado, homenagens e aplausos. De outro, os sussurros, aqueles que nunca se dizem alto, mas que se espalham feito fumaça em corredor de repartição. Herói demais pro tipo dele. Se fosse um branco, já tinha virado chefe da PM. Vai ver, fez isso só para aparecer. Elias ouvia, mas não reagia. Aprendera cedo que o silêncio também é uma arma. Mas nem por isso doía menos. No batalhão, os colegas estavam desconcertados. Uns o tratavam com mais respeito. Outros se afastavam, como se ele tivesse feito algo errado ao ser reconhecido. O tenente Vasques, branco, filho de coronel, comentou durante uma ronda: "Você sabe que isso está incomodando lá em cima, né? Tá chamando atenção demais." Elias continuou dirigindo, olhos na estrada. "Chamando atenção por fazer meu trabalho? Não é isso. É que tem muita gente dizendo que você virou símbolo, e símbolo incomoda. Então o problema é o que os outros dizem, não o que eu fiz." Vasques ficou em silêncio. Mas o recado estava dado. Na tarde daquele mesmo dia, Elias foi chamado à corregedoria da PM. Ao entrar na sala, sentiu o cheiro gelado do ar-condicionado, o ranger da porta velha e a presença do Major Barreto. Um homem baixo, cabelo grisalho, bem aparado, que raramente olhava nos olhos de quem falava com ele. "Capitão Elias, sente-se." Ele sentou. "O senhor sabe por que está aqui? Imagino que seja sobre a ocorrência na fazenda." Barreto abriu uma pasta. Folheou lentamente, como quem procura o ponto exato da ferida. "Recebemos uma denúncia anônima, alegando que o senhor ultrapassou os limites de atuação durante a patrulha, que teria colocado menores em risco, agido fora do protocolo e usado de força excessiva ao lidar com a situação." Elias não respondeu de imediato. Olhou para o relógio na parede, depois fixou os olhos no major. "Com todo respeito, senhor, eu salvei 2 crianças de um ataque, sem arma, sem apoio. E ainda fui recebido com gritos e desconfiança por um funcionário da própria fazenda. Não estamos aqui para discutir mérito, capitão. Estamos aqui para apurar fatos e se houve ou não infração. E quem fez essa denúncia? Anônima." Elias respirou fundo. Sabia o que aquilo era. Não era justiça. Era represália disfarçada de processo. Era o sistema tentando empurrá-lo de volta para o lugar onde sempre quiseram que ele ficasse. Invisível. "Vou colaborar com tudo que for necessário. Meus relatórios estão assinados. As vítimas podem ser ouvidas. Tenho nada a esconder." Barreto fechou a pasta devagar. "Esperamos que não, mas saiba que enquanto durar o processo, o senhor será afastado de funções de campo." Elias assentiu. Levantou-se, cumprimentou com um aceno seco e saiu. Do lado de fora, a luz do fim da tarde batia nos muros do quartel como um soco quente. Ele andou até a sua moto, ligou o motor e partiu, com o peso de quem carrega mais do que a farda permite. Na noite seguinte, foi convidado para falar em uma escola pública da periferia de Aparecida de Goiânia. Um professor de sociologia, ex-aluno da PM, o chamou para inspirar os jovens. Elias quase recusou, mas foi. Chegou de camisa simples, jeans escuro e a expressão de sempre, firme mas contida. Na sala, 30 adolescentes o esperavam.
Garotos de boné, meninas de olhar atento, muitos negros. Muitos, como ele já foi um dia, desacreditados. Quem aqui já foi seguido dentro de uma loja? Ele perguntou. Metade levantou a mão. Quem aqui já ouviu alguém dizer que preto de farda é capitão, sem farda é ladrão? Quase todos ergueram o braço. Elias caminhou devagar entre as fileiras. Pois é, eu sou capitão, mas tem dia que me olham como se eu tivesse invadido o quartel, como se eu não pertencesse, como se meu uniforme fosse disfarce. A sala ficou em silêncio. Semana passada salvei 2 meninas, brancas, ricas, filhas de fazendeiro. Ninguém perguntou o que eu senti, ninguém quis saber como foi. Mas 2 dias depois, recebi uma denúncia anônima. Por que, senhor? Perguntou um garoto da primeira fileira. Elias parou, olhou firme para ele. Porque quando a gente rompe o lugar que nos deram, eles tentam empurrar a gente de volta. Porque herói, na cabeça de muita gente, tem cor, e não é a nossa. Uma menina com cabelo trançado e caderno no colo levantou a mão. E o senhor vai parar? Não, nem um pouco, mas eu também não vou fingir que é fácil. Tem dia que o silêncio dói, tem dia que a injustiça pesa mais que a arma no coldre. Outro garoto falou. Mas se até o senhor está sendo punido, o que sobra pra gente? Elias respirou fundo, sentiu o peso daquelas palavras. Aquilo não era desabafo, era desespero. Sobra coragem, e consciência, e voz, porque o que eu fiz naquele dia não foi milagre, foi preparo, e foi escolha. Vocês têm que se preparar, estudar, treinar, se fortalecer. Porque a bala perdida não pergunta se você é bom ou ruim. E o racismo não se dissolve com elogio. Se dissolve com enfrentamento. Ao final da conversa, ninguém aplaudiu. Mas muitos o abraçaram, em silêncio. Como se tivessem entendido que, naquele homem, havia algo que ninguém podia tirar. Nem a corregedoria, nem os boatos, nem o preconceito. Na volta para casa, Elias passou pela rua onde cresceu. Parou a moto e ficou olhando a calçada quebrada, o portão enferrujado da antiga casa. Ali, ele aprendeu a correr de tiroteio, a dividir pão com 5 irmãos, a ouvir a mãe dizendo: "Seja forte, meu filho, o mundo vai tentar te quebrar de todo jeito." E agora ele entendia melhor aquelas palavras. O mundo tentou, estava tentando, mas ele ainda estava ali, de pé, com cada passo pesando mais, mas com os olhos ainda firmes no horizonte. Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, Elias sentou à mesa com um papel em branco à frente. Começou a escrever o próprio relato. Não o da polícia, o dele, com cada detalhe, cada olhar, cada escolha. Porque se um dia tentassem apagar sua história, ao menos ela estaria registrada. Não para a imprensa, não para os chefes, mas para quem viesse depois, e para que, quando olhassem para ele, soubessem: aqui não tem silêncio, tem verdade e coragem. 2 semanas depois, Elias foi chamado novamente à corregedoria. O processo interno havia avançado. Chamaram testemunhas, pediram vídeos, releram relatórios. O dossiê, segundo diziam, estava inconclusivo. Mas nos corredores da secretaria, todos sabiam o que aquilo significava. Estavam procurando um jeito de engavetar. Não porque ele tivesse feito algo errado, mas porque ele tinha feito tudo certo. Certo demais para um homem como ele. Na sala fria da ouvidoria, onde o cinza das paredes parecia absorver qualquer traço de humanidade, uma promotora o encarou com uma frieza burocrática. Capitão Elias, há uma preocupação sobre sua conduta ter ultrapassado os limites esperados de um patrulhamento rotineiro em área rural. Ele se inclinou na cadeira. E qual seria esse limite, doutora? Proteger 2 crianças desarmado? Enfrentar uma jaguatirica com o corpo? Ou ter sobrevivido ao preconceito que veio logo depois? Ela não respondeu de imediato. Anotou algo no papel. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Elias apoiou as mãos nos joelhos, respirou fundo. Com todo respeito. Tem gente que só faz o trabalho quando é para questionar a gente, quando é para elogiar
somem. Quando é para investigar o grito que eu ouvi ao chegar na fazenda, quem é você, desgraçado? Ninguém pergunta nada. Mas quando é um capitão negro que aparece em manchete, aí vem os olhos de lupa. Ela fechou a pasta. Disse que iria avaliar com cuidado e que novos contatos seriam feitos, se necessário. Mas ele já sabia o que viria. Um arquivamento frio, nenhuma punição. Nenhum pedido de desculpas, só o peso do silêncio. Elias saiu da sala como entrou, ereto, mas cansado. Sentia no corpo o acúmulo de anos de tentativas de provar que era confiável. Não só como policial, mas como homem negro em posição de autoridade. Aquilo ninguém ensina na academia. A gente aprende na marra, no olhar de cima para baixo, nas portas que demoram mais a abrir. Na rua, o mundo seguia, mas dentro dele algo tinha mudado. A notícia de seu afastamento chegou aos ouvidos de Laura, a menina mais nova, agora recuperada do ferimento na perna. Ela escreveu outra carta, desta vez para o governador. Pediu que Elias fosse reintegrado. Disse que, se não fosse ele, talvez eu nem estivesse mais aqui. O bilhete, escrito com tinta azul, e muitos erros de ortografia, vazou. Uma assessora compartilhou a imagem num grupo de WhatsApp, que virou post em rede social, que virou notícia. O caso voltou aos holofotes. Só que agora, a voz não vinha de deputados ou jornalistas. Era das ruas. Movimentos negros organizaram rodas de conversa com o nome dele em destaque. Um grupo de mães se uniu numa caminhada silenciosa no centro de Goiânia, com cartazes escritos à mão. Capitão Elias salvou vidas. E a dele quem protege? Alunos daquela escola em Aparecida, onde ele havia falado, começaram a postar vídeos curtos no TikTok. Meu herói usa farda e tem pele preta. As visualizações ultrapassaram 100 mil em 2 dias. A pressão aumentava. A corregedoria recuava. Na mesma semana, um despacho interno foi emitido. O processo contra Elias seria arquivado. Nenhuma infração, nenhuma falha, nenhum ponto negativo em sua ficha. Mas o mais importante veio numa ligação breve, seca, de um número privado. Capitão Elias, sua reintegração ao serviço de campo foi autorizada. Volte ao batalhão segunda-feira. Ele ouviu em silêncio. Depois respondeu: não volto ao mesmo lugar. Perdão? Eu volto à farda. Mas não volto a me calar. Na segunda, chegou ao batalhão às 7 da manhã. Farda limpa, botas polidas, olhar direto. No pátio, alguns colegas o cumprimentaram. Outros desviaram o olhar. Vasques tentou fazer piada, como se nada tivesse acontecido. E aí, celebridade, vai sair autografando viatura agora? Elias encarou sem sorrir. Não. Mas vou seguir fazendo o meu trabalho, igual fiz naquele dia, mesmo quando duvidaram. O silêncio foi imediato. Naquele mesmo dia, ele pediu à chefia autorização para implementar um projeto novo. Treinamento de resposta em crise para agentes em áreas rurais. Queria formar outros agentes, principalmente os jovens, para que soubessem agir com calma, inteligência e controle emocional diante de situações extremas. Não queria só patrulhar, queria formar, fortalecer. Ao fim da semana, foi convidado novamente para falar, desta vez num evento estadual de segurança pública. Não hesitou. Subiu ao palco com a mesma postura de sempre. Não usou o teleprompter, não leu discurso, só falou. Disseram que eu fui herói. Mas o que eu fiz naquele dia deveria ser o básico, proteger vidas. Acontece que, quando quem protege tem a minha cor, a história vira exceção. E aí o sistema tenta te lembrar que você passou do limite. Só que eu não passei do limite. Eu passei da expectativa de quem nunca achou que um homem como eu pudesse ser o centro da história sem ser o vilão. A plateia ficou em silêncio, mas eu não vim aqui para ser exceção. Vim para dizer que tem muitos como eu.
Homens e mulheres negros, fardados, preparados, que todos os dias cruzam olhares desconfiados para fazer o que precisa ser feito. E se o sistema quer nos empurrar de volta para o canto, que saiba, a gente aprendeu a voltar e a falar. Os aplausos vieram depois. Alguns de pé, outros hesitantes, mas nenhum falso. Naquela noite, voltando para casa, Elias parou na mesma rua onde tudo começou. A estrada de terra, a curva onde a jaguatirica surgiu, a árvore que ainda tinha marcas das garras no tronco. Desceu da moto. Caminhou devagar até o lugar exato onde ficou parado na frente das meninas. Olhou o mato ao redor. Respirou fundo. Sentiu de novo o medo, a tensão, a certeza de que podia ter morrido ali. Mas agora havia algo diferente. Não era orgulho, era responsabilidade. Porque agora, ao olhar para aquele ponto, sabia que a luta tinha apenas mudado de forma. Antes, era uma fera. Agora era um sistema. Mas ele não estava sozinho. Já não era um homem só no mato. Era uma voz num coro crescente. E ali, naquela curva silenciosa do Cerrado Goiano, o capitão Elias dos Santos fez uma promessa silenciosa. Se fosse preciso, ele enfrentaria quantas jaguatiricas fossem, mas jamais aceitaria voltar a ser invisível. Se essa história te tocou, se você acredita que heróis de verdade merecem ser ouvidos, inscreva-se agora no canal, porque ainda há muitas histórias que precisam ser contadas, e você pode ser parte disso. Meses se passaram desde o dia em que Elias encarou a jaguatirica com o próprio corpo. A poeira da repercussão havia baixado, os comentários diminuído, e as manchetes deixaram de estampar seu nome. Mas nas ruas, nas escolas, nas rodas de conversa das periferias e dos quartéis, ele ainda era lembrado, não como celebridade, como referência. Num fim de tarde abafado de novembro, enquanto o céu se fechava em nuvens carregadas, Elias caminhava pelo pátio de um centro comunitário em Trindade. Vestia roupa simples, camisa de algodão e sandália, sem farda, sem escudo. Estava ali como instrutor voluntário num curso de primeiros socorros e autodefesa para jovens da rede pública. A ideia era ensinar mais do que técnicas, era ensinar postura, noção, voz. Sentado num círculo com 15 adolescentes, começou a falar, sem roteiro, como fazia desde o primeiro dia. Vocês lembram o que eu disse na semana passada? Que coragem não é sobre não sentir medo, é sobre não deixar o medo te controlar. Um garoto do fundo levantou a mão. E quando o medo é de não ser ouvido, capitão? Quando parece que, mesmo fazendo tudo certo, a gente continua invisível? Elias olhou nos olhos dele. Havia uma ferida ali. Reconheceu. A mesma que ele carregava nos ombros desde jovem. Então, a gente faz barulho, não gritando, mas existindo com firmeza, estudando, ocupando espaços e falando, mesmo quando tremem as pernas. A aula terminou com abraços. Os jovens foram embora em grupos, rindo mais leves. Mas Elias ficou, sentou no degrau da entrada, observando o céu que agora chorava uma chuva fina, morna. Do bolso tirou uma carta. Era mais uma. Tinha recebido dezenas desde que a história se espalhou. Aquela era de uma menina do Maranhão. Meu pai é vigilante. Ele nunca foi promovido, mesmo sendo o mais antigo do posto. Quando viu sua história, chorou. Diz que agora acredita que um dia vão enxergar ele também. Elias guardou a carta com cuidado dentro da mochila. Não respondia todas, mas lia cada uma. Poucos dias depois, recebeu uma ligação inesperada. Era da mãe das meninas. Nunca tinha falado com ela antes. Capitão Elias? Sim. Boa noite. Boa noite. Desculpa ligar assim. É que minhas filhas não falam de outra coisa além do Senhor. Laura escreveu no diário que o Senhor foi o primeiro adulto que olhou para elas como se realmente importasse. Elias engoliu seco. Elas estão bem? Estão. A mais velha começou a perguntar por que na escola só estudam heróis europeus. Diz que quer pesquisar sobre líderes negros brasileiros. Eu não sabia o que dizer,
mas queria que o senhor soubesse. Ele agradeceu, sem estender a conversa. Desligou com um leve nó na garganta. Porque às vezes o impacto mais profundo não grita. Ele escorre devagar, como água infiltrando a estrutura. Silencioso, mas transformador. Naquela mesma semana, um evento em Brasília o convidou para um painel sobre segurança pública e equidade racial. Elias quase recusou, mas algo o impulsionava agora. Não ego, mas urgência. Subiu ao palco diante de oficiais, ministros, deputados. Falou sobre o que viveu, sobre o dia da Jaguatirica, sobre o dia seguinte, sobre os olhares. As perguntas disfarçadas de dúvidas. A ausência de apoio. Segurança pública sem justiça é só controle, e controle sem consciência vira opressão. Eu não sou herói, sou um servidor, e o que fiz qualquer um preparado faria, mas o que veio depois, ninguém prepara a gente para isso, para ser julgado por sobreviver. Ao descer do palco, foi cumprimentado por dezenas. Um deputado o chamou de exemplo a ser seguido. Elias agradeceu, mas não se iludiu. Sabia como funcionavam os ciclos da visibilidade. Um dia você é manchete, no outro, sombra. Voltando para Goiás, voltou também à sua rotina. Mas agora, os plantões vinham acompanhados de convites para palestras, oficinas, encontros. Começou a registrar suas experiências, a escrever um livro, não sobre a Jaguatirica, sobre tudo ao redor dela. Certa noite, sentou-se no quintal da casa da mãe, em Jussara. Olhou as estrelas como fazia quando criança. A mãe trouxe um café, sentou ao lado, em silêncio. Você tá diferente, meu filho. Mais velho, mais acordado. Elias sorriu. Bebeu um gole. Tem gente me ouvindo agora, mãe, mas tem mais gente me olhando estranho também. Deixa olharem. Quem anda certo sempre incomoda quem vive torto. O silêncio entre os dois era cheio de entendimento. No fim daquele ano, Elias fundou um projeto com outros oficiais, Patrulha da Escuta, uma iniciativa voltada para treinar agentes públicos a lidarem com comunidades negras e periféricas, com mais respeito, mais escuta, menos imposição. O projeto cresceu, ganhou apoio, virou política pública em 3 municípios. Num evento de formatura dos primeiros 20 instrutores, Elias encerrou com uma frase simples. Não basta proteger, a gente tem que ser ponte. E só vira ponte quem aguenta o peso dos 2 lados. E ele aguentava. Continuava na ativa, nas estradas, nas matas, nas escolas. Continuava sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Continuava sendo aquele que, mesmo com o peito cheio de cicatrizes invisíveis, ficava de pé, porque sabia que seu maior inimigo nunca foi a Jaguatirica. Foi o silêncio que mata em silêncio. E esse ele nunca mais permitiria que vencesse.